Olá, me chamo Cláudia do Vale. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da perfumaria vibracional aqui do Cerrado, que eu venho desenvolvendo há mais ou menos há 27 anos aqui na Chapada dos Veadeiros. Eu tenho um sistema de florais que contém aproximadamente 300 essências, entre elas essências de flores silvestres, flores pós-fogo, porque o cerrado pega fogo e logo em seguida, né, saem várias flores, né, do pós-fogo. Também nós temos as essências adaptadas, como a mangueira, como o eucalipto, como a espatódia, né? Então são essências de árvores que foram adaptadas ao cerrado e que eu acabei produzindo. Então são as essências adaptadas ao cerrado. Também temos as gramíneas. As gramíneas, elas são muito importantes porque elas vão trabalhar na nossa consciência quântica, na expansão da nossa consciência. Elas nos preparam para esse novo momento que a Terra está entrando, né? Temos os buquês, tenho vários tipos de buquês, tenho buquês para trabalhar questões infantis, tenho o buquê Paz e Amor, que é um buquê feito da Rovena com a Fátima, que são essências florais maravilhosos, enfim. Nosso trabalho é um trabalho vivo, que todo ano eu produzo essências florais, eu aprendo e eu levo todo o meu conhecimento e o estudo para dentro da terapia floral, desenvolvendo perfumes vibracionais, os quais eu vou apresentar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. O diferencial aqui da Chapada dos Veadeiros são as águas, né? Porque nós estamos no berço das águas. Então as nossas águas são puras, são cristalinas e junto com esse berço de águas a gente tem uma placa de cristal muito vibrante aqui na Chapada. Então as pessoas vêm para cá, elas têm experiências místicas, elas têm experiências por quê? Porque o sol bate nessa placa de cristal e o cristal amplia a frequência vibracional, né? Então tudo que está ali no pré-consciente, tudo que está próximo a emergir, emerge, né? Então daí a gente lida com as nossas questões com mais rapidez, com mais facilidade, elas vêm à tona. E a assinatura aqui da Chapada dos Veadeiros é o coração. Eu posso dizer para vocês que 98% das essências, né, além delas trabalharem em chakras específicos, elas trabalham no coração. Então agora eu vou falar sobre as nossas 8 linhas vibracionais de perfumaria, de todo esse desenvolvimento, além dos florais, que eu venho recebendo durante todos esses anos, né? Todo esse meu conhecimento, meu estudo, que eu acabo transformando em perfumes, porque eu sempre quis levar para as pessoas não só o floral, porque o floral a gente vai, o terapeuta floral vem, ele receita para nós, ele estuda, mas eu gostaria de levar para as pessoas, eu sempre tive essa vontade, algo que não fosse necessário uma receita, algo que pudesse levar saúde e bem-estar para as pessoas, e aí eu escolhi a perfumaria vibracional. Eu costumava dizer que se um perfumista andasse comigo pelo Cerrado, ele iria descobrir aromas incríveis, porque o Cerrado é muito rico, gente. O candombá, por exemplo, o candombá tem um perfume que só de você cheirar, parece que eleva você, abre o seu coração. Então, quando a gente anda pelos campos do Cerrado, eu acabo conhecendo, né, aromas que nunca ninguém sentiu. E de tanto eu falar que se um perfumista andasse comigo, ele iria gostar muito, ele iria descobrir aromas que as pessoas nunca sentiram, eu acabei desenvolvendo essa linha de perfumes. Eu acho que de tanto eu chamar o perfumista, ele chegou. Então, deixo aí para vocês todo esse trabalho, vou abrir para vocês essas 9 linhas de perfumaria vibracional. Então, são 8 linhas de perfumaria e mais essências das águas hipertermais aqui da Chapada dos Veadeiros. É isso aí. Eu vou contar um pouquinho como é que eu comecei a fazer perfumes. Eu estava em Curitiba e eu tenho um casal de amigos que moram em Morretes, que é uma cidade perto de Curitiba, e ele me disse que tinha uma árvore de ylang-ylang toda florida, né? Ylang-ylang não é uma árvore típica do Brasil, e ele me levou até lá. Quando eu vi a árvore, gente, eu fiquei encantada, sendo que o ylang-ylang é a rainha da aromaterapia. Então, já iniciei com a rainha.
Aí me veio na cabeça que eu tinha que fazer a tintura desse ylang-ylang. Então eu recolhi várias flores de ylang-ylang e misturei com uma porcentagem de álcool e deixei de molho, né? Logo, e fiz o floral também de ylang-ylang. Então eu fiz a tintura e fiz o floral do ylang-ylang. Aí comprei o óleo essencial do ylang-ylang. Um tempo depois eu filtrei esse ylang-ylang, misturei o óleo essencial de ylang-ylang, o que nem precisava porque o aroma era espetacular, e o floral do ylang-ylang. E assim surgiu o meu primeiro perfume. Então, do ylang-ylang eu passei para o lírio do brejo. Aí eu fiz a tintura das flores do lírio do brejo, fiz o floral do lírio do brejo, que é maravilhoso, vocês conhecem, né? E usei o óleo essencial do lírio de brejo, que hoje em dia é muito difícil da gente encontrar. E assim eu comecei a minha primeira linha de perfume, chamada Aura da Mata. Então esses aqui são perfumes que eles usam, assim como o Capim Caboclo, que esse aqui é da linha do Capim Caboclo, a tintura, né, da planta, o óleo essencial, o floral. Então eu faço essa junção dos elementos, e alguns deles eu uso também a tintura dos cristais junto com eles, tá? Então a gente tem laranja, cravo e canela, que eu faço tintura de cascas de laranja, faço tintura de cascas de canela, faço tintura de cascas do cravo, aí eu misturo mais as tinturas de cristal, e se necessário, às vezes eu coloco algum óleo essencial. Então esse aqui é o nosso da Abundância, laranja, cravo e canela, fica maravilhoso. Eu seco as cascas de laranja e eu pico elas bem pequenininhas, coloco na garrafa, e aí às vezes eu até misturo uma tintura de cristal dentro ali já da garrafa com as laranjas, né? Que aí elas vão maturando juntas e elas saem grossas, é maravilhoso quando a gente vai fazer. Esse aqui é cacau, né? O cacau, gente, tem um cheiro de chocolate que é maravilhoso, que eu tenho certeza que esse aqui todo mundo gosta, é incrível. Em burana, então eu pego as sementes de imburana, eu passo no liquidificador, eu moo elas bem moedinha, e daí eu faço a tintura da imburana para fazer. Aí eu faço o floral da imburana, ponho alguns florais também diferenciados aqui nesse da imburana. E aí eu tive uma vez um relato muito interessante, que uma pessoa passou no cachorro assim, o da imburana, e que acordou no meio da noite, eu tinha carrapatos subindo na parede, tirou todos os carrapatos do cachorro, achei bem legal. Mas a imburana faz limpeza no nosso campo áureo, que promove elevação. A gente tem também o Boa Noite, a gente tem Boa Noite Lavanda, porque o lavanda, ele é muito bom para adultos, né? Para dormir bem. Então eu tenho uma fórmula de florais que dá de boa noite, que eu misturo na tintura de lavanda com mais a tintura de cristal, o óleo essencial da lavanda e essa fórmula de florais para adultos. E para as crianças e adultos, a gente tem Boa Noite Laranja, né? As crianças não podem usar por um período longo de tempo a lavanda. Então é mais adequado essa energia solar, mais alegria, traz, aquece o coração das crianças. Então eu fiz esse Boa Noite Laranja, desculpa. Boa Noite Laranja, e agora a gente está desenvolvendo uma essência floral para usar em banhos de bebê, para que o bebê possa ter um relaxamento, uma boa noite de sono. Então daí você vai poder usar o perfume junto com o floral. Então veja quantas possibilidades existem para perfumaria vibracional. O mais importante é você aprender a trabalhar com a vibração, a produzir as essências, né? E eu sempre digo que tudo deve começar do estudo de Dr. Bach, de como se produz uma essência floral. Aí daí você pode ampliar o seu conhecimento, estudando sobre os cristais, e de acordo com o seu desenvolvimento espiritual, você pode trazer isso para a sua perfumaria, digamos assim, ou desenvolver produtos que a gente nem pensou até hoje. Eu acredito que a terapia floral tem muito ainda a nos mostrar e a vir à luz, né, nesse momento. A gente tem esse aqui também que é bem bacana, que é o Tantra. Então a gente tem o floral do Tantra, feminino e masculino, e também a gente tem essa perfumaria aqui que é muito gostoso, cheiroso, eleva, dá prazer, né? Enfim.
É isso aí. Então essa foi a minha primeira linha, Aura da Mata. Você pode usar em volta de você e pode usar também no ambiente, ok? Essa é uma linha muito, muito, muito especial. Eu recebi que era para eu fazer os elixirs de cristal. E eu desenvolvi durante 3 luas, numa nascente muito especial aqui na Chapada dos Veadeiros, altamente preservada no centro do coração do Brasil. Eu desenvolvi os elixirs de cristal. Então, eu juntei vários tipos de pedras vermelhas, como jaspe sanguíneo, vários tipos, né? E fiz o elixir das pedras vermelhas. E assim sucessivamente, eu fiz 11 elixirs, né? Então, as pedras pretas, que são essas daqui, elas estão relacionadas com o nosso chakra estrela da Terra, que traz sustentação à nossa alma no planeta. A estrela da Terra, ela fica aproximadamente 25 centímetros abaixo da sola dos nossos pés. E as pedras pretas, elas têm as propriedades de limpeza no nosso campo vibracional e aterramento. Então eu fiz o elixir das pedras pretas, das pedras vermelhas, e depois que esse elixir estava pronto, eu faço a aplicação de essências florais no corpo, no meu consultório, e veio que era para eu fazer os sprays dos elixirs para essa aplicação. E logo em seguida também veio que era para eu colocar um aroma, né? E aí eu aromatizei cada um deles de acordo com a dimensão que nós estávamos trabalhando. Então as pedras pretas vão trabalhar, né, no ancoramento. Já o chakra básico, que são as pedras vermelhas, essa conexão com a terra, o nosso chakra básico. As alaranjadas na fonte da criação, na nossa criatividade, a alegria. Então, eu fui colocando os aromas de acordo com cada frequência do perfume, né? As amarelas vão trabalhar o nosso poder pessoal, o plexo solar. E aí veio, quando eu aromatizei, veio uma intuição muito profunda dizendo que era para eu colocar águas. Então, essa linha terapêutica, eu uso nela elixirs de cristal, tinturas de cristal, né? Então, todo ano eu vou lá nas fazendas brancas, eu faço as tinturas de cristal, aí eu trago essas tinturas para cá, então nós temos de todas elas, né? E aí eu misturo o elixir de cristal. E como eu tenho um sistema vibracional das águas do Cerrado, eu tenho mais ou menos 60 águas de nascentes e cachoeiras que eu desenvolvi aqui na Chapada dos Veadeiros. Cada um desses contém 5 essências de águas diferentes. Então essa é a nossa queridinha. Eu uso muito no consultório, essa aqui é uma linha bem indicada também para terapeuta, para a gente poder usar no consultório. E as pessoas que vêm aqui na Chapada, que vêm aqui na minha loja, elas recebem o banho da perfumaria de cristal, né? E o que eu mais escuto é assim, hoje eu não vou tomar banho, né? E eu gostaria de fotografar para vocês verem como elas chegam e como elas saem, porque realmente ele transforma o campo áurico. Eu não acho que seja um perfume para usar em ambiente, tá? É um perfume para ser usado no campo áurico. Eles são feitos com óleos essenciais puros, são 100% naturais. Vale a pena você conhecer. Agora eu vou apresentar para vocês a linha da perfumaria dos 12 raios cósmicos. Essa é uma linha que eu desenvolvi já faz, acho que 4 ou 5 anos, né, os 12 raios, e eu fui produzindo as essências dos raios em locais muito importantes aqui da Chapada dos Veadeiros, como por exemplo o Paralelo 14, o Jardim de Maitreya, o Morro do Buracão, em lugares muito poderosos, com campo de energia muito alto, tá? Então eu desenvolvi os 12 raios cósmicos, né? E junto com eles eu desenvolvi também, eu fiz florais, digamos assim, em vez de eu misturar o conhaque, que nós estamos acostumados a misturar os conhaques, né, no floral para ser a essência mãe, eu misturei o álcool de cereal nos florais. Então eu fiz várias garrafas com florais e álcools de cereal como base de perfumaria. Então a receita dessa linha é diferenciada, né, porque ela tem uma base
dos raios cósmicos. Esses raios eu produzi aqui na Chapada dos Veadeiros em pontos específicos e bem poderosos, como por exemplo Jardim do Maitreya, o Morro do Buracão, Paralelo 14. Então eles foram desenvolvidos em lugares muito sensíveis e muito fortes energeticamente, né? Com cristais. O cristal é que ancora essa energia dos raios cósmicos, e junto com essa base de raios cósmicos e elixirs que eu desenvolvi dos raios, eu desenvolvi também uma base de florais. Então, em vez de eu misturar o conhaque para fazer a essência mãe dos florais, eu misturo o álcool de cereal. E aí eu não faço uma tigela de floral, porque aqui a Chapada tem... As flores se jogam, né? Elas gostam de produção. No meu primeiro ano de colheita, quando eu ia colher, eu colocava 2 a 3 florzinhas na tigela. E assim, eu ficava achava muito delicado tirar a flor e colocar a flor, porque desde pequena a gente tem ensinado que não deve se pegar a flor. E aí as flores, elas se jogavam na minha frente, então aparecia aqueles jardins maravilhosos e muitas flores. E aí eu ouvi elas me dizerem que elas gostariam de todas elas estarem na tigela, quanto mais melhor, porque elas não iriam morrer. E elas iriam continuar, então elas vão levar de alguma maneira a essência delas, a cura delas, a vibração delas para as pessoas. Então que eu poderia, né, colocar muitas flores na tigela. Então as nossas tigelas de florais, elas são muito fartas. E aí eu desenvolvi, quando eu vou fazer um floral, eu faço 4 tigelas, sendo que uma tigela eu uso como essência mãe. E as outras tigelas eu misturo o álcool de cereal e se formam uma base para também a perfumaria vibracional. Então você pode perceber que cada receita ela tem uma assinatura própria, né? Esse aqui são os 12 raios, então eles contêm a base dos florais com a base dos raios, mais os óleos essenciais e mais alguns florais que eu coloco sobre essa base. Também uso elas no consultório, que eu faço a reconexão à fonte com aplicação de essências no corpo. Às vezes eu até aplico a essência de algum raio específico e depois da reconexão, quando eu abro todo o campo unificado da pessoa, eu aplico a perfumaria dos 12 raios cósmicos. Então ela pode ser usada tanto por terapeutas no consultório, como para você pessoalmente. E cada um tem uma função específica. Por exemplo, o primeiro raio, que é o raio azul da vontade divina, é o raio que quando você está com preguiça, né, procrastinando. Esse aqui é o raio que põe você em movimento, que toma uma atitude. Então é o raio da ação, né? A gente tem aqui, esse aqui as pessoas amam, que é o 6º raio rubi dourado, que é o raio de Jesus e Maria Madalena. Esse aqui vai trabalhar o amor maior, né? A paixão e o amor maior. E ele é aromatizado com os bálsamos, ele tem um cheiro maravilhoso, tenho certeza que vocês vão gostar deles. Então agora eu vou falar da perfumaria dos chakras para vocês. A gente usa essa perfumaria junto com o curso de entrelaçamento quântico, né? É um trabalho feito nos chakras, em 3 planos da existência, para o desenvolvimento de uma cultura da paz dentro de você. Então a gente trabalha com as essências florais dos chakras e a perfumaria dos chakras. Esse aqui, eles têm uma base de cristal, tá? E depois dessa base de cristal, aí eles têm os florais, né? A gente coloca os florais junto com a base de cristal, dentro de cada um deles, os florais dos chakras. Eles vão tratar cada centro de força e eles vão elevando a nossa frequência. Então, esses aqui, o floral do chakra básico, essência perfumaria, né? Esplênico, solar, cardíaco, laríngeo para comunicação. Ai, eu adoro esse aqui. É o frontal, ele tem um aroma maravilhoso. É o frontal, limpeza da mente, né? Abertura da terceira visão, e o coronário, conexões extrafísicas. E junto com eles, nós temos os planos que nós trabalhamos no curso de entrelaçamento quântico. Então esse aqui a gente vai trabalhar
as memórias do passado. Então, coisas que vêm, coisas kármicas, coisas que ficam ressoando em nossos campos de energia. Então, você pode trabalhar a memória do passado com todos esses perfumes. Esse aqui, nós já vamos trabalhar no astral, no campo astral. Então, a gente vai trabalhar no campo emocional e no campo mental, tá? Ele é o portal do coração, ele abre o nosso coração e a gente pode trabalhar junto com os 7 perfumes. E esse aqui é a estrela é o portal da alma universal. Então, essa faz a conexão com o nosso astral superior e os reinos celestiais inferiores. Então, ele é mais elevado. E a gente pode trabalhar os perfumes junto com esse, tá? Para trabalhar os reinos elevados. É um trabalho bem bacana, ele é altamente terapêutico e eu super recomendo. Então hoje eu tô aqui para mostrar como nós fazemos o perfume do capim caboclo. É um processo artesanal que tem várias etapas. Então eu vou começar com a tintura do capim caboclo. Ele foi feito agora na minha última colheita, em junho. Ele já está no ponto para perfumaria. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou filtrar a tintura, porque o capim caboclo, ó, tá aqui dentro, tá? Então, ó. E a tintura já sai altamente perfumada. A tintura já é bem gostosa. Já traz a vibração, a frequência, a energia do capim caboclo. Então, esse aqui é o capim caboclo. Então, vou pôr aqui um pouco de tintura do capim caboclo. Aí, eu uso tintura de esmeralda. Essa tintura de esmeralda também foi feita agora na nossa 27ª colheita aqui na Chapada dos Veadeiros. Ela foi feita numa fazenda bem especial, com águas termais e com cristais de esmeralda, né? Com as esmeraldas. Eu também filtro aqui, mas ela já tá praticamente pronta. Eu chamo de tintura de esmeraldas, mas na realidade, né? É uma essência de esmeralda que é preparada com água de cachoeira termal. Então, aqui eu vou misturar junto com a tintura, tá? Aí, aqui, eu tenho um hidrolato feito pela Thaís de capim caboclo. Então, eu vou colocar um pouquinho de hidrolato, né? Usamos a tintura, usamos as esmeraldas e o hidrolato. Agora, esse é o floral do capim caboclo. Então, podemos ver que temos vários elementos, tá bem fechado. Temos vários elementos do capim caboclo, tá? Então, o floral, eu vou pôr 100 ml aqui, o floral do capim caboclo. Ele fica altamente terapêutico, vibracional. Aqui, ó, eu vou pegar, como eu já disse pra vocês, eu tenho o trabalho dos 12 raios cósmicos e aqui eu tenho todos os 12 raios juntos, né? Então, eu vou colocar essa matriz dos 12 raios, né? São mais de 60 minerais, também aqui junto. Vou por 100 ml. É um processo alquímico, né? É uma mistura que traz diferentes dimensões do capim caboclo e ainda os cristais, né? Então, são mais de 60 minerais com os 12 raios e as esmeraldas. E por último, agora, eu vou colocar o óleo essencial feito aqui na Chapada dos Veadeiros pela Thaís, nossa farmacêutica responsável do capim caboclo. Então, aí, o ideal é que a gente pegue essa mistura, né? E que você passe ela 7 vezes. Então, você pode pôr numa jarra e colocar para um lado, para o outro, para você potencializar ela. Mas eu já vou experimentar ela aqui com vocês.
O cheiro já tá maravilhoso, uma delícia. Então vocês podem ver que é tudo feito artesanalmente por mim. Vamos ver se ficou bom esse perfume do Capim Caboclo. Capim Caboclo serve para elevação, proteção. Maravilhoso. Limpeza do campo áurico, elevação psíquica. E é isso aí, do meu coração para vocês, perfume de Capim Caboclo. Gratidão, namastê. Eu fiz os perfumes das sacerdotisas e me veio, e eu estava fazendo o hidrolato mineral com os 12 raios cósmicos. Então, me veio na minha tela mental o desenho das sacerdotisas nos vidros, né, dos hidrolatos. E aí eu resolvi que eu também ia fazer as águas com a frequência dos 12 raios cósmicos mais a sacerdotisa. Eu acho que uma semana antes de eu desenvolver, uma pessoa veio aqui conversar comigo, que é o dono da fonte Hanuman. Hanuman é o nome que ele deu para a fonte, é uma fonte que foi descoberta aqui na Chapada dos Veadeiros. Ela tem uma perfuração de 108 metros, são águas que saem a temperatura de 42 graus, são águas hipertermais, elas têm um pH entre 7,2 e 8,5, se eu não me engano. Elas são águas circulares que circulam entre veios de ouro e de cristais aqui da Chapada dos Veadeiros, datadas de 9.000 anos. Então significa que há 9.000 anos essas águas circulam nesses veios e nesses cristais aqui da Chapada dos Veadeiros. É muito quente e foram feitos vários testes e não existe, foi comprovado que não existe nenhuma água no mundo igual a essa água, né? Que tenha nível de comparação para essa água. É uma água hipertermal que é maravilhosa para a pele, para os cabelos, traz muita vitalidade. Então, e daí como essas águas chegaram na hora certa e no tempo certo, eu logo desenvolvi essa linha, a qual eu vou lançar, porque ela ainda nem tem no nosso site, não tem no nosso Instagram, então ela ainda vai para o lançamento, ela foi recém-desenvolvida. Elas são maravilhosas para a pele, elas rejuvenescem e elas têm a matriz das sacerdotisas Isis, Hathor, Tara Verde, Mãe Maria, Maria Madalena, Kuan Yin, Mulher Búfalo Branco, e essa aqui é o Dragão Dourado e contém todas elas e mais as essências do Dragão Dourado. Foi muito lindo a produção, o dragão veio e vieram vários dragões, né? Quando foi produzir essa essência, né? Essa tintura, e ele me disse que esse era o remédio, enfim. Essa aqui é sem aroma e todas essas aqui são aromatizadas, né? Então essa aqui é a Lotus, essa aqui é de Kuan Yin, que ela é aromatizada com lótus azul e lavanda, tá? Então você passa assim, ó. Maravilhoso. Pode passar antes da maquiagem, que são águas hipertermais que rejuvenescem. Ainda nós vamos lançar, então, de primeira mão aí para vocês. E aqui junto, então, eu misturo os 12 raios cósmicos, né, na água. Daí eu misturo os raios, um pouquinho dos raios, e também daí eu misturo as sacerdotisas. Então, ela é altamente mineralizado, tá bom? Então, minha gratidão profunda. Apresentei para vocês todas as minhas linhas de perfumaria. E sei que é possível a gente desenvolver ainda muitas coisas em cima do trabalho da terapia floral. Vale a pena se aprofundar, conhecer mais. Eu sei que eu tenho um privilégio por estar numa região altamente luminosa, na Chapada dos Veadeiros, por a gente ter essas águas puras, essa natureza exuberante, né? Que a gente sabe que as tinturas, que os florais, eles representam essa natureza viva que cura a nossa natureza, que faz reconexão ao nosso corpo emocional, mental, espiritual, a nossa alma, que quando uma doença aparece
é porque é sinal que estamos desconectadas da nossa essência divina, é sintoma, né? Que estamos desconectadas da essência. E tudo isso vem para nos harmonizarmos com a nossa própria natureza, com a frequência, com o divino que tem dentro de nós, para ampliarmos a consciência. Eu gosto de dizer que os florais do Cerrado, eles vieram para auxiliar nessa expansão do campo de terceira dimensão para a quinta dimensão. Então eles são muito potentes. Nós temos um sistema floral vivo. Vivo por quê, Cláudia? Vivo não pela vibração, pela frequência, que isso é evidente, né? Mas porque todos os anos, durante 27 anos, eu vou para a Chapada dos Veadeiros, eu ando pelo Cerrado, pelas águas, com as flores, estou sempre fazendo essências novas, que naquele momento vai ser necessário. Então, ele não para, né? Tá sempre evoluindo, tá sempre crescendo, sempre eu tô aprendendo coisas novas com a espiritualidade, e eu sei que quanto mais a gente ensina e mais passa informação para vocês, vocês têm instrumentos, né, para desenvolver coisas novas para um futuro aí que já está chegando. Então é isso aí, do meu coração para o coração de todas vocês. Foi um prazer poder compartilhar a minha linha de perfumaria, todo esse trabalho que é muito bacana aqui da Chapada dos Veadeiros com vocês. Gratidão, namastê.